Boa tarde, Letícia. Pessoal, hoje a gente vai discutir mais aqueles textos, né? Vocês ficaram de trazer, vamos esperar um minutinho, né? Tem gente entrando. E aí, gente, tem mais um evento aqui da UFPE, do PPGD, né? Que é bem interessante e tem que olhar. Acho que. Deixa eu ver aqui. Notícias, PPGD. PPGD. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rickson. Boa tarde, Rickson. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Deixa eu ver aqui se eu acho, aí eu coloco aqui. Cadê? Uhum. É o primeiro seminário de Direito Internacional, Direitos Humanos e Crises. Pode mandar um resumo expandido até 2 autores. E ele vai... Não pode ter mais do que 2 autores. O máximo do resumo expandido é 3 laudas. E deixa eu ver se eu consigo achar o link. Mas aí eu vou postar também. Esse é bem interessante. Que é do Grupo de Direito Internacional e Direitos Humanos da UFPE. Ou seja, tema que está bem dentro daquilo que a gente está trabalhando aqui, né? Primeiro, Grupo de Direito Internacional e Direitos Humanos. Primeiro seminário de Direito... Primeiro seminário internacional de Direitos Humanos. PPGD, UFPE. Estou tentando achar aqui. Boa tarde, gente. Então tem esse evento, deixa eu ver se eu consigo baixar, porque no próprio site do PPGD não tá, tá no... Isso é bem interessante para a gente. Direito internacional, direitos humanos e crise. Eu vou ver se eu consigo aqui copiar, porque data 1/10, ou seja, dá tempo, e muitos de vocês já têm trabalhado resumos. Primeiro seminário de Direito Internacional, Direitos Humanos e Crises. Direito Internacional, Direitos Humanos e Crises. Pronto, eu vou tentar achar, porque eu não estou conseguindo achar o edital fora. Eles postaram no Instagram, só que aí o link eles não eles colocaram um link na imagem e aí eu não estou conseguindo acessar. Quais são os temas? Ah, perfeito. Análise de decisões de órgãos quase jurisdicionais de direitos humanos. Aqui, por exemplo, seria a Comissão Interamericana. Decisões internacionais e poderes, historicidade, fundamento, normatividade e princípios dos sistemas internacionais de direitos humanos. Análise de sentença de cortes internacionais em matéria de direitos humanos, lato sensu. Teoria da separação dos poderes e sistema de freios e contrapesos. Direitos humanos, direitos fundamentais e crises.
populismo, constitucionalismo abusivo e suas relações com o desenvolvimento, mecanismos de contenção nas constituições para impedir ruptura destrutiva da identidade constitucional. A comissão científica é formada pelos professores Jaime Benvenuto, que inclusive já esteve na SES várias vezes, né? A última vez acho que foi no Congresso de RI, e Karina Barbosa. Então, pessoal, assim que eu conseguir, eu posto, viu? Bem, pessoal, e aí vamos começando, né? A gente já tem um bom número de pessoas aqui. O que é que vocês querem fazer? A gente pode fazer igual a gente fez no nosso encontro passado, né? Primeiramente, os alunos expõem e depois a gente faz os comentários, para quem tem dúvida, para quem colocou. Então, beleza. Quem ficou com o capítulo 4? Tem o capítulo 4 e o 5, que é o sistema interamericano e o sistema europeu, né? Eu fiquei com o europeu. Você ficou com o europeu. Foi. Eu fiquei com o quinto, professor, o interamericano. Pronto, então quem vai começar é Samuel, né? Isso. Beleza, Samuel, pode começar, fica à vontade, fica tranquilo e pode iniciar a sua fala. Pronto. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar sobre o Sistema Regional Europeu de Proteção dos Direitos Humanos, e a gente tem que entender, primeiramente, que dos vários sistemas que tem, ele é o mais consolidado e o mais amadurecido. Ele exerce forte influência sobre os demais, que são o interamericano e o africano. E ele nasce como uma resposta direta às várias barbaridades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Afinal, foi um conflito que ceifou a vida de mais de 60 milhões de pessoas e foi onde utilizaram pela primeira vez na história armas nucleares, armas de destruição em massa. E foi a partir daí que a humanidade percebeu que ela pode sim se extinguir. Eles mesmos podem se destruir. E é o sistema regional mais antigo, como eu falei. Por isso que ele é tão maduro. Por isso que ele serve como modelo de inspiração para os outros sistemas. E ele surge logo depois da Segunda Guerra Mundial, após a criação do Conselho da Europa, em 1949, que ele tinha como objetivo integrar os países europeus de forma política e econômica. E ele possuía 3 diretrizes principais, que eram os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito. Afinal, a Europa, e principalmente a Europa, né, ela foi devastada por conta do totalitarismo, por esses regimes totalitários que estavam surgindo e que fizeram com que se iniciasse a Segunda Guerra Mundial. E com isso, em 1951, a elaboração da Convenção Europeia de Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, que entrou em vigor em 53 e focava nas liberdades fundamentais, especialmente no âmbito civil e político. E essa convenção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais é um documento que possui assinatura obrigatória para a entrada do Conselho da Europa. Ele foi o primeiro documento vinculante em matéria de direitos humanos na Europa. E é importante também a gente ressaltar que esse sistema, o Sistema Europeu de Direitos Humanos, ele é regido pela Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e também tem seus protocolos adicionais, que os mais importantes são o Protocolo 11 e o Protocolo 14. O 11, ele trouxe a extinção da Comissão Europeia de Direitos Humanos sob a alegação de que ela só possuía especialistas em direitos humanos, ela não possuía juízes que julgassem os casos que fossem para a corte. E com o tempo foram surgindo muitas demandas. Muitas pessoas entravam pedindo por seus direitos, falando que tiveram seus direitos violados, e acabou trazendo também a adoção do protocolo 14, que foi um protocolo que trouxe certa controvérsia, porque, segundo ele, a pessoa só poderia entrar na corte alegando violação dos direitos humanos se ele tivesse sofrido um prejuízo considerável. E como é que você vai medir isso? Qual seria um prejuízo considerável? Só que também essa corte, ela, em certos momentos, em alguns casos que eu destaquei aqui, que foi o caso Marx versus Bledion, de 79, e o caso Dudion versus
o Reino Unido de 81, que a corte ela levou em consideração as transformações sociais. E esses dois casos eram relativos a direitos de homossexuais, a se casarem, constituírem família, porque quando a gente vai analisar, no Reino Unido e no País de Gales, até 67 era crime você manter relações homossexuais. Na Escócia, até os anos 80, e na Irlanda do Norte, até 82. Eu achei isso um fato interessante porque os direitos humanos, eles não têm que ser aquilo engessado, né? Tem que acompanhar as transformações sociais. Não é uma coisa estática. A sociedade está sempre se transformando, está sempre mudando. E uma coisa que eu queria destacar agora para o final é que, apesar dessa corte ela ser bem avançada comparada a outras, ela ainda tem uma certa dificuldade em trazer uma garantia para os estados cumprirem as sentenças que essa corte dá para os estados consignados a ela. E foi isso. Muito obrigado, Samuel. Parabéns pelas colocações e pela visão geral. Depois tem outras coisas que a gente vai colocar também, né, como a gente fez com as meninas no encontro passado. E agora eu passo a palavra para o Rickson também fazer suas considerações. É interessante notar que depois a gente vai também comparar os dois sistemas, né? Então, Rickson, com a palavra. Ok, obrigado, professor. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, né? Tá, ok. O capítulo 5 trata do sistema regional interamericano. A gente começa destacando que a autora ela inicia fazendo um chamamento para observância das perspectivas tanto histórica quanto regional. Ela ressalta também as deficiências institucionais em uma democracia frágil e com altos índices de violência e resquícios ditatoriais. Destaca 2 períodos que demarcam o contexto latino-americano, que seja o período das ditaduras e o período das transições para o regime democrático. Isso, ela dá ênfase sempre na década de 80, que ocorreu na Argentina, Chile, Uruguai e Brasil. Como ela cita Guilherme O'Donnell, ele diz que é útil conceber o processo de democratização como um processo que implica em 2 transições. Justamente essa passagem que trata a autora. Observo também que o enfoque tratado pela Flávia Piovesan é alicerçado no desafio de se compreender uma vigência da democracia que suplanta a herança ditatorial dos regimes passados que antecedem a implantação de uma política democrática, garantindo os direitos humanos em sua plenitude, sendo ela social, econômica, cultural e ambiental, em face do alto grau de violência, de violação desses direitos e desigualdades sociais, que interferem tanto como agem como interferência direta na estabilidade de um regime democrático. Ou seja, essas violações que ela traz no texto, ela coloca como sendo um empecilho para que, a partir do momento que o regime democrático ele é implantado, ele se sustente por si só. Ela aponta que essa transição ela não vai acontecer, claro, de uma maneira imediata, isso vai se fortalecendo com o tempo. E cada vez mais o Estado, quanto mais o Estado ele viole esses direitos, viole os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana e os tratados a qual o Estado ele firma, essa democracia ela vai se fragilizando com o tempo. A gente está vivendo um momento que isso fica bem visível, para a gente, quando a gente lê um texto nesse sentido. Ela aponta também uma estrutura organizacional e funcional dentro do texto da Corte, indicando o seu papel tanto consultivo quanto contencioso. Ela mostra que o fato, a Corte Interamericana ela tem uma dinâmica a se percorrer que se dá na sua interpretação dos direitos humanos que acompanham as mudanças sociais, assim como citou o Samuel. Não é estática, não ficando restrito
a estaticidade das leis. O texto aborda ainda como centralidade a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ressaltando a dignidade da pessoa humana. Para a autora, não pode haver uma dissociação entre democracia, direitos humanos e desenvolvimento, defendendo, assim, a universalização dos direitos políticos, conjugado também com a universalização dos direitos civis. Traz como exemplo e como fundamento desse regime a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que se trata de um instrumento, segundo aponta a autora, como maior importância para o sistema interamericano. E, sim, destacando apenas as datas, né, ela faz todo um histórico de contextualização, ela contextualiza todos os pontos, desde a implantação e desde o surgimento, né, ela começa com o Pacto, né, de São José da Costa Rica, que foi assinado em 69, então ela faz todo esse percurso histórico, contextualiza, fazendo toda essa ponte. Né? A Flávia Piovesan, ela aponta que há de se esgotar, o texto traz também, além dessa parte organizacional, a parte histórica, a parte da funcionalidade da corte. E aí é quando ela começa a apontar dentro do texto que a atuação da Corte Interamericana ela só pode existir a partir do momento em que são esgotadas as tentativas internas dos tribunais internos, a atuação dos tribunais internos de cada estado. Ela fala sobre os procedimentos através da petição, não é, que foi o caso, por exemplo, do caso da Maria da Penha, né, onde a partir, se eu não estou enganado, de 2001, houve uma mudança nas regras de se impetrar, né, uma ação junto à corte, onde, se eu não entendi errado, o professor me corrija, não era permitido que um indivíduo autonomamente ele acionasse a corte. Mas a partir dessa mudança de 2001, passa-se por uma avaliação da comissão e, se for julgado procedente, aí sim é encaminhado para a Corte Interamericana. Deixa eu ver mais que eu botei. Sim, ela retrata também que o sistema ela abrange também as comunicações interestatais, né, e a investigação em loco de casos onde são violados os direitos humanos. Busca, em primeiro plano, também uma solução amistosa, esse é o papel, também princípio da Corte Interamericana, é buscar essa solução amistosa entre as partes, né, com base sempre nos direitos humanos, reconhecidos pela Convenção. Por fim, o texto ele abarca a própria Corte Interamericana em si, né, já no finalzinho do último tópico, né, do capítulo, ele destrincha casos relevantes da Corte, né, que fala da sua composição também, né, que é composto por 7 juízes nacionais, né, de Estados-membros da OEA, eleitos pelos Estados partes da Convenção a título individual e não como representantes de aquele Estado respectivo. Coloquei aqui também, eu ressaltei aqui que é um ponto muito importante que cabe dentro do sistema interamericano, é de que a partir, como eu já falei, de 2001, né, a Corte revisou essas regras para esse tipo de provocação. Nem aponta a autora que a Corte tem... Deixa eu ver aqui. Violação por parte do Estado. Sim, ela aponta aqui um caso que eu achei interessante, que é o seguinte. Ela afirma que a Corte Interamericana ela não vem substituir os tribunais internos. Porém, em alguns casos, eles foram submetidos à comissão após não terem tido, né, uma solução mais adequada dentro daquele país, como foi o caso acho que é Fernando Velázquez, de Honduras, não é?
e também teve um caso no Brasil que foi o caso do presídio Urso Branco, se eu não estou enganado. É isso que tem no texto, onde a reparação que a corte ela indica nesses casos, ela é sempre voltada para o lado mais pecuniário. Essa eu queria até deixar para que o professor depois possa retirar tirar essa dúvida, né? Saber por porque eu sei que tem que ser respeitado a soberania de cada estado, mas a partir do momento em que um caso de grande repercussão, que viola de fato os direitos humanos até a integridade física, levando até ao desaparecimento, como foi o caso de Velázquez, é porque ele se volta não só apenas mais para o lado compensatório, não é? E não de dar uma certa continuidade àquele julgamento que já foi sentenciado no tribunal interno. Deixa eu ver se tem mais alguma observação. Pronto, acho que por enquanto é só, professor. Pronto. Tranquilo, Rickson. Parabéns. Também fiz uma excelente apresentação, assim como Samuel. E agora a gente vai comentar algumas coisas, depois a gente vai abrir também para o pessoal falar, né? E aí vamos destacando aqui o que cada um colocou. Em relação a Samuel, aí ficou bem interessante, mostrando esse pioneirismo da Corte Europeia. E também tem um aspecto, Samuel, que Flávio Piovesan não chama atenção, mas que aí é importante a gente não esquecer, que a Corte Europeia ela é a melhor, ela é a referência, não só porque ela é mais velha, mas também porque é a que tem mais recurso, inclusive do ponto de vista financeiro, entendeu? Então, eles têm um recurso que os outros sistemas regionais, o interamericano e o africano, não têm. E isso pesa e muito, né? Então, eles têm capacidade de trabalhar com milhares de processos, enquanto que os outros não têm. Então, também tem esse aspecto que é complementando, que ela não aborda, né? Ela fala da questão da experiência, ela fala da questão do sistema europeu do surgimento, mas ela esquece essa questão que é a questão financeira mesmo. Então, se você tem um Tribunal Regional de Proteção aos Direitos Humanos que tem um orçamento maior, que tem uma estrutura melhor, por outro lado, pessoal, não pense que a Europa é perfeita e que não tem violações de direitos humanos. Como vocês analisarem direitinho, são milhares de casos em toda a Europa e a tendência, inclusive, é aumento desses casos de análise. Então, isso aí também é interessante a gente notar isso em relação ao sistema europeu. Mas é um sistema bem consolidado. Oi, pois não. Não, e o senhor falou bem aí que tipo, até no texto da Flávia, ela coloca que tipo, a Europa, ainda assim, apesar de ser avançado e maduro, o leste europeu é que sofre Sim. muito isso, essas violações. E o leste europeu ali é aquela parte assim da União Soviética ainda, né? Que teve, digamos, a sua redemocratização tardia e tudo mais, digamos, foi uma parte atrasada da Europa, né? Ainda sofre essas violações de direitos humanos, é mais essa parte que ela destaca, o leste europeu. Sim, é a parte que tem mais causas, mas você também vê na Europa Ocidental, em países ditos civilizados, entre aspas, né, já que a gente usa aquela linguagem colonial, como o Reino Unido ou como a França, você vai ter também algumas violações, principalmente em relação a direitos de imigrantes, de refugiados, de pessoas que estão nessa situação. Isso aí ocorre bastante, aquela discussão sobre o uso do véu que teve na França, né, em relação a pessoas de origem muçulmana. Então, tem uma porção de situaçõezinhas, mas é referência, né? É o sistema mais avançado que a gente tem e acaba servindo de parâmetro para todos os outros, até pelo tempo que ele já vai o quê? Já vai 70 anos de funcionamento aí. Não é pouco tempo, viu? Começou a funcionar imediatamente após a Segunda Guerra Mundial e hoje em dia, mesmo países que não são da União Europeia fazem parte do tribunal, né? Como, por exemplo, o caso da Rússia. A Rússia faz parte, sim, as pessoas não sabem, mas ela faz parte, ela aceita a jurisdição, né?
E aí a gente já pega o gancho de Rickson, na questão, inclusive o questionamento que Rickson fez, né? Rickson, veja só, qual é o problema? Assim, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu diria que ela é uma boa corte, mas ela trabalha mais como fonte de referência, porque a capacidade que ela tem de trabalhar com demandas é pequena, é relativamente pequena, entendeu? E também tem outro aspecto. Ela atua, todas as duas atuam de forma subsidiária, ou seja, eles só atuam se a jurisdição interna falhar. E aí, atuando sempre de forma subsidiária, ou seja, na falha do sistema interno de proteção aos direitos humanos, é que você vai ter a atuação desses tribunais internacionais. Mas um aspecto que é interessante a gente notar é o seguinte: realmente, e aí você tem toda a razão na sua percepção, a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela trabalha muitas vezes mais no aspecto compensatório, porque, primeiramente, ela é uma corte cível, ela não é uma corte penal. O outro aspecto que ela consegue fazer, mas ainda é muito limitada, é obrigar o Estado a adotar certas políticas públicas. Ela faz isso, faz, mas assim, ela faz isso de uma forma que é um tanto limitada, entendeu? E o Estado, inclusive eu tenho um artigo até que eu fiz sobre isso, que é um artigo que eu apresentei na IPSA, isso em 2012, né? Que eu apresentei esse artigo lá em Madrid, e a conclusão que eu cheguei foi a seguinte sobre esse problema aí. É que os países, principalmente o caso do Brasil, eles acabam adotando as recomendações, ou melhor dizendo, as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos que diga respeito à sua agenda política. E se não diga respeito à sua agenda política, eles acabam ignorando determinadas decisões que foram tomadas, ou adotando parcialmente. Por exemplo, basta você pegar um caso aí, como de 2010, que é o caso da guerrilha do Araguaia. Nesse caso da guerrilha do Araguaia, o Estado brasileiro foi condenado a pagar familiares das 70, acho não, foi 72 pessoas que morreram lutando contra a ditadura militar no Araguaia, né? E aí foi objeto de execução extrajudicial. Até hoje, a grande maioria dos corpos não foi localizada e a Corte Interamericana de Direitos Humanos mandou, né, localizar os corpos, pagar a indenização aos familiares. Pagar a indenização aos familiares, beleza. O Estado brasileiro é a primeira coisa. Beleza. Já vinha pagando, na verdade, né? Desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Eles vinham pagando. Localizar os corpos, aí vocês sabem, alguns foram localizados, outros ninguém sabe, e tem muito boato, né? Enfim. E algumas questões, como, por exemplo, a revogação da lei de anistia, nunca foi adotado. O próprio STF julgou na DPF 153, naquele mesmo ano, e a Corte Interamericana criticou o STF por isso, mas julgou pela constitucionalidade da lei de anistia, porque isso não interessava naquele momento. E aí o Estado brasileiro, para não sofrer outra condenação, o que eles fizeram? Eles instalaram a Comissão Nacional da Verdade, para tipo calar a boca, né? Mas a Comissão da Verdade, inclusive agora ela está completando, né? 10 anos da lei que foi instalada, inclusive a gente está participando de um evento que o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais vai promover, depois eu divulgo com vocês isso, sobre essa questão dos 10 anos da lei que instaurou a Comissão Nacional da Verdade na época, 2011, né? E aí a gente vê o seguinte, que a Comissão Nacional da Verdade ela não conseguiu cumprir totalmente seu papel, muito pelo contrário, né? Boa parte da sociedade brasileira que era a favor da ditadura militar parece que se sentiu mais reforçado em poder externar o seu apoio ao período autoritário. Então, é o seguinte, o que a Corte, resumindo, o que é que eu quis dizer aqui? É que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela consegue ter uma boa capacidade para estabelecer indenizações cíveis. Isso é ótimo, tá? Inclusive, não precisa, pronto, é um detalhe bem importante que eu falo em direito internacional privado, tanto no curso de RI quanto de direito. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela não precisa ser reconhecida, tá? Ela pode ser executada diretamente na Justiça Federal. As decisões valem como título executivo.
porque não é sentença estrangeira, é sentença internacional de um tribunal internacional que o Brasil faz parte por obrigação convencional, através dos tratados, tá? Então, beleza. Só que o poder dela de definir políticas públicas para o Estado é limitado. Ele ocorre até um certo ponto. E esse certo ponto, na minha avaliação, é o ponto que a política pública for de interesse do próprio Estado. Por exemplo, uma questão que acho que todos vocês sabem. Hoje em dia, e isso foi decorrente de uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, todo mundo que tem todos os cursos de formação de policiais, de formação do pessoal das Forças Armadas, tem alguma disciplina de direitos humanos. Sabem disso, né? Se você pegar um curso de oficiais da PM, de oficiais das Forças Armadas, vai ter. Nem que o pessoal fique reclamando, mas tem. Que eu já conheci colegas que deram aulas em curso de direitos humanos, tanto para o pessoal da PM, quanto para o pessoal do Exército e tal, e das polícias rodoviárias também. Inclusive, a ACES fez isso. Oi? Dizem que é a disciplina que eles mais odeiam, não é, professor? Sabe quem deu? Todos vocês conhecem. Edmilson Maciel, todo mundo conhece. Edmilson Maciel deu aula, não sei se ele falou isso para vocês, ele deu aula, inclusive, num convênio que a ACES fez, acho que foi com o Ministério da Justiça. Né? Ele disse que o pessoal respeitava ele e tudo mais, mas quando ele já começava a falar, o pessoal já começava a se coçar assim na cadeira, né? Mas segurando, porque eles têm uma noção de hierarquia e eles são respeitosos com os professores, né? E estavam fazendo ali uma pós-graduação de graça, ou seja, paga pelo Ministério da Justiça na época do convênio com a SEDES, que isso foi em 2012. Também, né? Mas, enfim, até hoje se mantém. Mesmo o governo Bolsonaro agora continuam mantendo como uma disciplina. É a que menos gostam, mas eles pagam, ou seja, eles sabem o que é o conceito, pelo menos do ponto de vista teórico. Então, esse é o problema que a Corte Interamericana enfrenta, Rickson. É boa para indenizações, mas para políticas públicas é complicado, entendeu? Agora, perde a importância por isso? Não. Né? Não perde a importância por isso. Agora, o que é que a gente pode fazer aqui no Brasil? E deve fazer? Pressionar a Comissão Interamericana, já que ainda... Pronto, acho que era até você tinha feito esse questionamento, né? Ainda continua... 2001 ficou mais facilitado, mas, de todo jeito, para você ingressar com ações no sistema interamericano, precisa procurar a comissão primeiro, tá? Isso é mais facilitado, mas tem que passar. No caso da europeia, não. De jeito, não precisa fazer isso, não. Passar direto na Comissão Europeia, não. Ok? Sim, pessoal. Aí vamos abrir. Tem mais alguém que queira fazer algumas observações sobre o que os colegas falaram? Professor, eu queria fazer uma consideração sobre um ponto da sua fala, que foi sobre a Comissão da Verdade. Eu acredito que ela só evidenciou o quanto o Estado brasileiro é negligente nesse assunto. Até pelo tempo que foi instaurada. Você vê países como Argentina, Uruguai, Chile, que também passaram pelo período ditatorial, e a comissão surgiu quase de imediato lá, para apurar, porque ainda estava fresco o que tinha acontecido. E aqui foi em 2014, salvo engano. Então, assim, acho que a intenção foi fazer aquela aplicação dos direitos humanos, mas só tornou evidente o papel do Brasil, que foi uma total ineficácia. Assim, Laura, na verdade, é o seguinte. Primeiro, comissões nacionais da verdade surgiram na Argentina, pessoal. Isso aí eu não sei se vocês sabem disso. Foi na Argentina que surgiram. O Chile, em 1990, quando foi eleito o primeiro presidente civil, que era o Patrício Aylwin, que não era de esquerda, viu? Quero deixar um detalhe, que no Brasil direitos humanos virou coisa de gente de esquerda. Não, direitos humanos são suprapartidários. Por exemplo, os direitos humanos de primeira dimensão ou geração, como vocês quiserem, que são direitos individuais, é pauta da direita liberal, que é o direito à propriedade, né? Aqueles direitos mais o direito de votar e ser votado, isso aí é pauta da direita liberal. Direitos humanos são suprapartidários. Mas no Brasil virou coisa de esquerdista, entendeu? Isso não existe, né? A direita democrática e a esquerda democrática, elas têm vários elementos da sua pauta que, de fato, pertencem aos direitos humanos. Então, a esquerda mais com os direitos sociais e a direita mais com foco nos direitos individuais. Mas aí, Laura, tem uma questão que foi a seguinte, né?
Na verdade, a gente houve um relatório nacional, mas não do governo, e que cumpriu o papel dessa CNV, que eu não sei se você conhece, mas alguns colegas conhecem. E se você não conhece, precisa conhecer, que eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. É o seguinte, pessoal, o nosso relatório, que seria da Comissão da Verdade, seria o relatório Brasil Nunca Mais. Esse relatório Brasil Nunca Mais, ele foi iniciativa do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, São Paulo. Ele fez uma coletânea aqui das principais atrocidades que foram cometidas durante a ditadura, no ano de 1985, ou seja, exatamente no ano que terminou o regime. Só que isso aqui não foi abraçado pelo governo brasileiro, que era o governo Sarney. Vocês sabem que Sarney tinha muitas ligações com a ditadura, só no finzinho da ditadura que ele rompe com ela, e aí ele não dá o apoio. Isso aqui deveria ter sido... Pronto, na África do Sul, a Comissão Sul-Africana, não sei se vocês sabem, foi presidida pelo arcebispo da Igreja Anglicana, Desmond Tutu. Então, o que é que o governo brasileiro deveria ter feito? Deveria ter chamado Dom Paulo Evaristo Arnes, até por ser uma figura da igreja e tudo mais, um cardeal, e ter dito: Dom Paulo, a gente vai apoiar o seu projeto. Aí ele fez isso, claro, é um livro muito... Para você ter ideia, está na 41ª edição, essa aqui, de 2014. Comprei em 2014, foi... Comprei em 2014, 41ª. É um livro muito conhecido, é um livro que vale a pena ler, e que não teve o apoio do Estado brasileiro. Ficou como uma coisa de uma entidade religiosa. Então, aí deixaram para fazer a iniciativa do Estado brasileiro quando, né? Como você mesmo disse. Ou seja, o relatório foi concluído em 2014, 29 anos após o término da ditadura, o que é um absurdo. E aí isso aí gerou consequências. Se vocês pensarem... perfeito, Vitória. Pois não, pode falar. Mas assim, eu tenho esse livro, inclusive eu já li, é muito bom. Mas uma coisa que é importante a gente perceber também em relação à igreja e à época da ditadura é que a igreja católica, não a igreja católica, mas alguns bispos e padres que eram em prol que era contra a ditadura, em prol da defesa da redemocratização, eram vistos como participantes da teoria da libertação, que naquela época era vista como o comunismo da igreja. Então, Dom Helder Câmara foi muito sugado na época da ditadura, esse bispo também. Então, assim, eu acho que não acolheu justamente por esse pensamento de que ele fazia parte desse comunismo na igreja, que é tão perigo nacional, né? E lá no Rio de Janeiro também tiveram vários bispos, inclusive o Papa Francisco na Argentina também era perseguido na época da ditadura. Então, assim, foi algo bem, bem extenso para alguns padres e bispos que tinham essa visão humanista. Sim, sem dúvida. Vários foram perseguidos, o próprio Dom Helder Câmara, e depois que João Paulo II, São João Paulo II, é uma pessoa que eu admirava e tudo mais, mas ele queria uma igreja afastada dessa questão de discussão política, né? E aí ele fez tudo para coibir, inclusive Dom Helder Câmara, inclusive o Dom Paulo Evaristo Arnes, então realmente não teve esse apoio, isso aqui. No caso do Chile, como eu estou dizendo, primeiro, quem ganhou as eleições foi um político que era de direita, sabe? Ele era centro-direita, o Patricio Aylwin. E aí ele nomeou um advogado para presidir a comissão, que era Paulo Hetting, acho que era esse o nome, que inclusive é por isso que é chamado, ou Hetting, agora eu estou esquecido, Paulo Hetting, acho que era isso. Comissão Hetting no Chile. E aí ele fez. E aquilo, outra coisa também que aqui no Brasil não teria, e que no Chile teve, é que a mídia chilena apoiou a divulgação do relatório da Comissão Nacional da Verdade naquele tempo. Porque Pinochet, não sei se vocês sabem, Pinochet saiu do poder, apesar de ele ter perdido um plebiscito, ele saiu com uma força política muito grande. Porque muita gente no Chile percebia, e hoje percebe menos, que o modelo que ele criou, econômico, neoliberal,
tinha ajudado a tirar o país da crise. Hoje em dia está muito questionado, inclusive com essa nova Assembleia Constituinte do Chile, porque o modelo, por exemplo, do ponto de vista previdenciário, é um desastre total, é um desastre. Né? O governo chileno, para vocês terem ideia, quando o próprio governo chileno vem pagar, e um governo de centro-direita, viu? Não é de esquerda não, que é o governo Pinheira, tem que pagar um aditivo para os aposentados, porque como eles privatizaram toda a Previdência, né? Eles privatizaram tudinho, então lá permitiram o pagamento de aposentadorias com menos de um salário mínimo, imaginem só. E isso e esse neoliberalismo foi implantado forte, o Chile acabou servindo laboratório devido a Pinochet, né? Porque o poder dele era ilimitado. Né? O poder dele era ilimitado. Então, eles fizeram tudo o que eles queriam, tudo que a cartilha da escola de Chicago mandava. Mas aí, esse relatório Hattin, deixa eu olhar se é o relatório Hattin mesmo, ele começou a divulgar as atrocidades. E a mídia chilena ajudou essa divulgação. Hattin. Ajudou. Aqui no Brasil não ajudaria. Por que não ajudaria? Por um motivo bem simples, né? Por exemplo, a Rede Globo, que seria o maior grupo mediático, era aliado da ditadura. Né? Então, eles não ajudariam isso. Ainda que eles tenham ajudado, e isso é verdade. Por exemplo, pessoa que nem Dias Gomes não foi preso porque Roberto Marinho botou a mão, né? Mas a obra dele, parte foi censurada. Acho que vocês sabem que é aquela novela Roque Santeiro, que acho que alguns de vocês já ouviram falar, não pode ser filmada em 75, só pode ser filmada depois que terminou a ditadura, né? Foi proibida, etc. E o pessoal queria aprender Dias Gomes, que era baiano, tal, ele era comunista também, né? Ele era um dos maiores dramaturgos da TV brasileira, etc. E aí Roberto Marinho mandou avisar o general, olha, comunista meu, cuido eu. Né? Porque o cara era um gênio, né? As novelas da Globo, novelas como Bem Amado, etc., né? Foi ele que trouxe e ele fazia muito sucesso na televisão e Roberto Marinho gostava dele, pessoalmente, sabe? Achava que ele era um gênio tal. E, claro, o cara era de esquerda e não sei o quê. Mas obras dele, várias, foram censuradas. Inclusive o Pagador de Promessa, né? Acho que você já ouviu falar, o Pagador de Promessa também é obra dele, né? A mais conhecida na televisão foi o Bem Amado, que fazia uma crítica à ditadura muito inteligente, que o próprio o pessoal da ditadura achava engraçado, né? E Roque Santeiro, né? Roque Santeiro. Sim, Afonso, também tem a questão do livro do Frei Beto, né? Que relata... mas o Frei Beto, ele foi... Perceba, a situação do Frei Beto é diferente porque ele é vítima, ele tem a narração da vítima, né? Enquanto que Dom Paulo Evaristo Arnes, inclusive, ele era... Pronto, ele era amigo de Golbery, que era praticamente o primeiro-ministro de Geisel, né? Ou o chefe do gabinete, grande primeiro-ministro. Aliás, era um cara inteligentíssimo, o Golbery, general Golbery, e inclusive era ele quem gostava mais de Dias Gomes, né? Gostava muito da obra de Dias Gomes, mesmo sabendo que ela era crítica ao regime, sendo uma crítica tão inteligente e engraçada, né? E bem-humorada. Pronto. Deixa eu olhar mais se vocês têm mais alguma coisa. O senhor citou Dias Gomes, tem também Jorge Amado, né? Sim. Ele até foi se esconder no interior da Bahia, não foi? Eu vi umas histórias que ele foi no interior e no litoral da Bahia, nas cidades com poucos habitantes, e foi aí que ele até, na convivência, inspirou muitas das obras dele que ele escreveu, né? Durante o período em que esteve escondido do regime. Sim, ele passou uma temporada fora. Se vocês um dia forem a Salvador, vale a pena vocês visitarem a Casa do Rio Vermelho, que era a casa de Jorge Amado. Tem vários documentos dele, retrata o período que Jorge Amado tinha muito essa questão da militância política e perceba que, ao mesmo tempo, ele era um comunista, mas ele também tinha uma conexão muito forte com o candomblé e o catolicismo na Bahia. Né? Ele valoriza a cultura popular. Tem, inclusive, obras do mestre Vitalino lá, que ele também gostava muito, né? E está lá na exposição. Vale a pena, viu? Vocês visitarem, mostra documentos, mostra o período que ele passou no exílio, como é que ele se inspirou em determinadas obras. Casa do Rio Vermelho, não? Ela é Salvador, todo mundo sabe. Bem legal. Professor, outro exemplo
voltando para a questão da igreja, e tem um livro chamado Gritam os Muros, que é o doutorado de um historiador aqui de Pernambuco, Tiago Nunes, que ele fala como foi a resistência popular no grafite e das pichações no Recife. E aí ele vai falar que o DA, o Diretor Acadêmico de Direito da Unicap, naquela época era muito ativa. Então, assim, faziam várias promoções e a instituição, os reitores, que na época, até hoje é um padre, mas na época era padre, não fazia nenhuma ofensiva contra esses estudantes resistentes, como forma também de demonstrar que estavam contra a ditadura. Então, aqui em Recife, tem muitos casos da igreja, que é da igreja não, né, de alguns padres e de algumas pessoas da igreja católica que eram na resistência à ditadura. Sim, né? Tem muitos, esse e muitos exemplos, né? Esse caso específico que você narrou eu não conhecia, mas tem vários exemplos nesse sentido. E aí é interessante notar que em relação ao sistema interamericano, voltando aqui em relação ao sistema interamericano, é que ele tem uma capacidade positiva e que a gente tem que aprender a usar ela melhor, que é a de servir para instaurar um debate em torno de um determinado assunto, certo? Então ele levanta um debate não só a Corte Interamericana, mas a própria comissão. Então, por exemplo, hoje em dia, a questão da Lei Maria da Penha, todo mundo no Brasil sabe, e é uma norma que alcançou uma eficácia muito grande. Ali foi uma discussão estabelecida dentro da Comissão Interamericana que a Corte nem precisou julgar, mas que acabou despertando na sociedade brasileira a necessidade de se criar uma norma específica de proteção aos direitos da mulher e bem como políticas públicas direcionadas às mulheres, como, por exemplo, a questão da criação de casas de apoio, as delegacias da mulher, né? Tudo isso decorrente do sistema. Então, a gente tem que saber, voltando aqui, que o sistema interamericano de direitos humanos, apesar de não ser tão bom quanto o europeu, ele tem, sim, uma capacidade que a gente tem que saber usar de poder levantar o debate e chamar a atenção para certos problemas. Agora, por exemplo, está começando a se discutir a questão dos povos indígenas. A Corte Interamericana ela tem uma vasta jurisprudência na proteção dos povos indígenas. E somente há pouco tempo é que houve uma condenação no caso desse, no Brasil. A primeira foi em relação à questão do povo chucuru, depois veio a questão de Belo Monte, né, da construção das usinas hidrelétricas. Então, por exemplo, em relação à questão dos povos indígenas, em relação também a comunidades, teve uma decisão da Corte Interamericana, da comunidade de favela do Rio de Janeiro, que não sei se vocês viram essa decisão também, muito interessante. Então, a gente tem que usar o sistema interamericano de forma inteligente e saber que mesmo dentro das limitações dele, tem essa possibilidade dele servir de farol para causas importantes, né? E que a gente pode utilizar esse sistema, né? Que a gente tem que saber como utilizá-lo. A questão dos presídios, a gente sabe que a gente tem sério problema de violação a direitos humanos em presídios e, infelizmente, a maioria da população brasileira acha que tem que ser assim, porque são bandidos e bandidos têm que sofrer, né? E aí entra um pouco aquela questão da justa transição que a gente estuda, né? Ou seja, a persistência de uma cultura autoritária no Brasil ainda é um problema sério. Hoje em dia, boa parte dos problemas que nós temos em nosso país são decorrentes dessa cultura autoritária que não foi criada na ditadura. Perceba, a cultura do autoritarismo no Brasil não foi criada na ditadura de 64. Ela, porém, incentivou e ajudou a perpetuar essa cultura de violência, ou seja, as pessoas não enxergam que é uma contradição e que é impossível no sistema democrático você ter uma política de segurança pública simplesmente baseada no autoritarismo e no enfrentamento. Isso não existe. Todo Estado democrático e que consegue ter uma segurança pública de qualidade, ele faz isso não somente através de políticas repressivas, ele usa políticas principalmente as preventivas, né, que são aquelas ligadas a políticas públicas, políticas sociais, etc. Não dá só, ou seja, só investir na guerra, no enfrentamento de jeito nenhum. E aí isso é uma herança que a gente tem justamente
desse autoritarismo que foi sublimado durante a ditadura militar. Sublimado não, melhor dizendo, consolidado mesmo, né? Ali consolidou, ali não criou. A cultura da violência no Brasil é uma coisa da herança que a gente tem desde o período colonial, né? E aí, pessoal, mais alguma coisa? Pronto. Se vocês não têm mais alguma coisa, agora vamos ver para a semana que vem quem poderia ficar com o texto. Semana que vem seria o texto sobre violência estatal, que é um texto meu, reflexões sobre políticas de segurança pública no Brasil, e o outro texto seria sobre os povos indígenas. Seria o texto de Daiane Gomes, Vanessa Brandão, Maria Zelma Madeira, Justiça Racial e Direitos Humanos dos Povos e Comunidades Tradicionais. Quem gostaria de pegar algum desses textos? Posso ficar com o segundo texto que o senhor citou? Povos indígenas, né? Isso. E até pode levar para uma discussão bem atual, uma vez que está sendo discutido no STF, né, a questão do marco temporal das terras. Sim, Pode, sim, com então, certeza. seria interessante traçar um paralelo com essa discussão. Bom, o outro texto, quem quer ficar? O outro texto é sobre políticas públicas, é meu. Pronto, vocês ainda que não participaram. E aí, pessoal? Pronto, Letícia. Perfeito, Letícia, está disponível lá. Então, Letícia fica com o texto sobre políticas públicas, que é um texto que eu publiquei numa revista de RI da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Afonso fica com esse texto sobre os povos indígenas. Não, Samuel, não tem. Esse grupo não tem WhatsApp. Não tem, não tem. As informações a gente posta no Classroom. Porque já tem tanto grupo de WhatsApp que eu não quis criar mais, não. Você se perde. Se perde. Eu estou acessando, assim, esses grupos, somente do trabalho e tal, eu estou acessando uma vez por dia. Às vezes eu olho mais o e-mail do que eles. E chega lá e você, de vez em quando, se assusta com a quantidade de mensagens, né? Você abre o WhatsApp. Então, por isso. Então, a gente vai ficar concentrando as informações no, é, é, no Classroom mesmo. Então, qualquer coisa avisa, a gente coloca lá. E se eu conseguir pegar o edital do grupo lá, da UFPE, eu posto aqui. Deve sair, pessoal, também, esse semestre agora, da ALACIP, que vai ser no Chile, ano que vem. Vou até olhar agora se saiu, porque eu olhei mês passado. E é o Congresso da Associação Latino-Americana de Ciência Política. Muito bom, né? Eu tive no último, que foi em Guadalajara. Guadalajara não, meu Deus. Monterrey. Guadalajara, eles queriam fazer em Guadalajara. Eles queriam fazer em Guadalajara de novo. Aí o pessoal voltou para o Chile. Deixa eu olhar aqui se eles vão abrir e tal. Tem 22. Ah, vai ser na PUC do Chile. Eu fiquei, inclusive, quando eu fui lá, eu fiquei no hotel bem pertinho. Não sei se eles vão fazer híbrido. Viu? Não tenho certeza se eles vão fazer híbrido. Inclusive, eu estava vendo passagem aérea tá bom para o Chile. O problema é a cotação do dólar. Né? O problema é o que gasta lá. Então, se eu souber mais alguma coisa, eu coloco sempre aqui. Qual é o título do meu artigo? O para de semana que vem, Letícia. Repita também o que ficou para mim, o nome Perfeito. especificamente, professor, por favor. O meu é Reflexões sobre políticas de segurança pública no Brasil. Consequências de uma justa transição falha, interrogação, moral internacional é a revista. Então, reflexões. Ah, deixa eu mostrar aqui. Ó. Vai tá no Google Classroom. Tá no Lá. Google Classroom. Eu vou mostrar aqui para vocês. Pronto, deixa eu mostrar aqui.
Lá tem os dois textos. Dá para ver? Não. Cadê? Vamos olhar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá pequeno, né? Pronto, perfeito. Aí seria esse primeiro texto aqui. Cadê? Pronto, nesse menu aqui, textos bases. Aí tem lá a referência geral, que é Flávio Pelvezan, que a gente terminou hoje. Aí semana que vem seria esse aqui, primeiro violência estatal, que ficaria para a Letícia, que é esse aqui, reflexões sobre políticas de segurança pública no Brasil, consequências de essa transição falha. Aí, beleza. Aí aqui tem o link dele, né? E também tem anexo, tá? Se vocês não quiserem baixar. E o segundo dos povos indígenas, pro Afonso, seria esse aqui, ó. Justiça racial e direitos humanos dos povos e comunidades tradicionais. Aí tem o link dele e embaixo também tem os arquivos para vocês acessarem. Aí vocês podem acessar. Tá certo, pessoal? Então é isso, beleza. Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma coisa a colocar? Não, professor, tranquilo. Teve alguns pontos que eu tinha notado aqui que o senhor falou também, né? Que foi sobre onde ela coloca aqui as leis de anistias. Elas atrapalham muito, né? O sistema. E aquela questão que o senhor colocou, que eu esqueci de mencionar, que foi a respeito da comissão, né? Às vezes o caso, ele, na própria comissão, ele já é sanado, já é resolvido, ele não precisa ir para a corte, como foi o caso do Suriname e dos 7 civis que foram mortos. E Maria da Penha, né? Foi solucionado na comissão. Isso também. Né? E tranquilo, acho que não teve mais nenhum ponto não, dessa parte não. Beleza, gente. Então, coloquem a presença aqui. Bom final de semana. Obrigado pela presença de vocês. E até a próxima. Coloquem aqui a presença para a gente caminhar o lápis, né? E até semana que vem para a gente discutir esses dois textos. Tchau, até mais. Até mais, pessoal. Obrigado pela presença. Professor. Abraço, tchau. Bom final de semana. Tchau. Igualmente. Até mais. Abraço a Até todos. mais, gente. Até a próxima semana. Até a próxima.